noite! Está começando mais um Mulher de Fases aqui na sua Vale TV. Mais um programa e uma oportunidade da gente se conectar com temas importantes que nos inspiram e também nos fazem pensar. As nossas flores de hoje têm um oferecimento da Rosinha Decorações, que fica ali na General Osório 1035 em Hamburgo Velho e tem opções maravilhosas de flores e presentes para surpreender quem você ama. Eu aproveito para te pedir para já compartilhar o programa com os teus amigos, com as tuas amigas e nos ajudar aí a aumentar a nossa audiência. Nada é permanente, exceto a mudança. A afirmação do filósofo grego Heráclito traz a ideia da impermanência como paradigma para compreender a nossa realidade. O Mulher de Fases de hoje vai falar sobre coragem de mudar, trazendo convidados que mudaram ou estão nesse processo para falar sobre os desafios aí de assumir novos rumos, né, na vida profissional e também na pessoal. Vou começar apresentando então o Carlos Felipe Eninger, que é natural de 2 irmãos, casado com a Bruna e amante da boa mesa. Ele é formado em Direito, professor e atualmente empreendedor na área de educação focada na gastronomia. O Mauro Sarmento é coordenador de inovação da Unimed Federação Rio Grande do Sul, pós-graduado em Design pela PUC, também graduado em Artes Visuais pela Fevale. O Mauro vem desenhando produtos, serviços e novos modelos de negócios há quase 30 anos. A Silvana Lopes, ela é atendimento, né, numa produtora audiovisual e empreendedora no segmento de decoração e durante a pandemia descobriu sua paixão e talento para cerâmica, criando a Amable Atelier. Sejam todos muito bem-vindos ao Mulher de Fases de hoje. E eu quero começar falando um pouquinho sobre essa coragem assim de tomar novos rumos assim na vida, né? Eu acho que nos últimos 2 anos aí acho que as pessoas elas acabaram sendo impulsionadas a fazer importantes mudanças, né? Em função de tudo que a gente viveu e está se encaminhando aí para uma retomada, mas todo mundo teve que se reinventar, muitas empresas, muitos negócios, muitas pessoas. Então eu quero falar um pouquinho com o Carlos. Tu mudou drasticamente os rumos da tua carreira, né? Tu saiu de uma brigada militar, né? E veio para o ramo da gastronomia. Como é que isso aconteceu na tua vida? Eu acho que a pandemia, né, ela trouxe vários aspectos negativos, mas também eu sempre costumo dizer, a gente tem que olhar os olhares positivos. E aí eu me reconectando, né, nesse momento de pandemia, e uma coisa que eu sempre tive por hobby, que era a gastronomia, gostava, desde infância, aquela coisa afetiva, né, de ir para o interior, na avó, tudo feito em casa. Depois, quando eu fui crescendo, eu me conectei também com a cozinha, então nos meus momentos de lazer, por hobby eu sempre cozinhava, fazia questão de cozinhar para os amigos, e eles sempre me incentivavam, olha, por que tu não investe nessa área, tu cozinha tão bem, tu gosta tanto, tem essa paixão, né? E aí, quando chegou no novembro do ano passado, então surgiu essa ideia, né, de então mudar, ir para o setor gastronômico. Como eu era professor, também tinha essa questão da educação, que é uma paixão também. Então eu resolvi unir a gastronomia com a educação, e aí surgiu a ideia da escola de gastronomia. Foi que eu resolvi mudar, foi uma mudança bem rápida, né? Então a gente está falando em novembro de ano passado, estamos meados de abril, a gente inaugurou a escola já, foi bem rápido mesmo. Que legal. E tu conseguiu olhar para isso de uma forma a entender como é que tu ia colocar isso em prática, assim, como é que tu foi buscar a questão da escola? É uma franquia, né, que vocês têm? Sim, foi bem planejado, né? Como eu tinha esse aspecto de querer mudar, investir, num primeiro momento até pensei em um restaurante, e aí quando veio a segunda onda da pandemia, eu vi que isso não era viável, né? Então aí eu tive essa ideia de unir a gastronomia com a educação. Inclusive, né, tinha começado a fazer um plano de negócios para começar do zero e algumas pesquisas na internet, aí eu descobri esses modelos de franquia que existem hoje e pelo aspecto também, né, da cultura da marca, que era uma coisa que eu me identificava muito,
a missão, a visão da empresa, que é transformar a vida das pessoas, e eu sempre tive isso com um propósito de querer fazer a diferença na vida das pessoas que estavam à minha volta. E também por algumas influências, né, de querer sair assim da vida pública e empreender. E aí foi que surgiu essa vontade. Ai, que legal. E Mauro, tu foste designer de calçados por 30 anos, né? Depois tu foi designer de diversos produtos. Passou pela área comercial, tu vendeu até ônibus, né? Sim. E trabalhou no ramo imobiliário. Isso também. E como é que essa tua trajetória toda, assim, de todas essas áreas, contribuiu para o que tu faz hoje, assim, na área da inovação? Contribuíram muito, totalmente, né? Porque eu acredito que inovar está sempre se ressignificando. Eu acho que a essência da mudança é isso, né? É se ressignificar, eventualmente por necessidade. Então eu acho que o aspecto da pandemia que a gente conversou agora foi um acelerador, um fator de aceleração para isso, né? Porque muitas pessoas ficaram estáveis durante a pandemia, né? Não perderam suas posições de trabalho, tiveram que fazer mudanças como home office. Eu, por exemplo, desde março de 2020 vim trabalhar em home office. E agora somente que estou começando a sair desse modelo de trabalho. Mas eu acho que eu tive sorte de encontrar uma vez um professor de budismo muito querido, que fundou esse movimento em Três Coroas, né? E eu fui aluno dele de 94 a 2013, até ele falecer. E ele falava muito sobre a impermanência de todas as coisas, né? Eu acho que, essencialmente, tudo muda na nossa vida, né? A gente vai mudando, né? Raul Seixas já diria que nós somos metamorfoses ambulantes. Eu acho muito interessante esse processo. Trabalhar 30 anos no segmento de calçados e chegar num momento em que a indústria num todo se modificou, porque reduziram muito as fábricas, foram criados grandes monopólios, então não tem lugar para todo mundo, ainda mais se tu é head da área de criação, se tu é um estilista, se tu tem que manter uma posição. Eu cheguei num momento da minha carreira onde parecia que não tinha mais lugar para eu trabalhar, né? Eu não conseguia mais vagas para trabalhar, então foi uma necessidade. E tudo que eu aprendi com artes, com design, com processos na indústria, e depois eu fui estudar o fator humano também, né? Coach, mentoria e um pouco de psicanálise, eu percebi que essa trajetória foi sendo um somatório de momentos para chegar nesse momento onde inovação é um processo criativo que tu ressignifica pessoas de dentro para fora, como o Carlos mencionou, organizações e faz quebra de paradigmas. É uma ruptura grande, uma né? ruptura grande. As questões de inovação, elas causam esse desconforto inicial, né? Na grande maioria dos... Isso, tem que sair da zona de conforto. Isso, exatamente. E por falar em zona de conforto, tu trabalhou durante muito tempo em agência de comunicação, né? A gente se conhece dessa fase, né, da nossa vida, né, trabalhando em agência. Depois tu foi para o ramo de decoração, né, e começou a descobrir essa paixão, assim, por essa área bem diferente. E aí, como é que chegou a cerâmica? Como é que a Silvana descobriu essa paixão pela cerâmica? Inclusive, assim, nossa, depois a gente vai dar o teu arroba aqui. São peças incríveis que a Sil tá fazendo. Obrigada. É um trabalho lindo. Obrigada. Todo mundo tem que conhecer. Na verdade, eu sempre gostei muito de decoração. Eu sempre tive o meu olhar voltado para decoração, utilitários, assim. Então, aí entra a gastronomia também, né? E aí veio essa paixão pela cerâmica, né? Que na verdade é uma conexão, né, da decoração e dessa vontade também de desenvolver esse lado, assim, essa veia mais artística, assim, que eu tinha, assim, que eu nunca coloquei em prática, né? E aí com a pandemia apareceu a oportunidade, assim, de eu começar a estudar, a fazer cursos, porque a cerâmica, na verdade, ela é um universo muito grande, né? Assim, tu o tempo todo tem que estar buscando conhecimento e mesmo
buscando conhecimento, tu tem que colocar na prática, né? Porque nem sempre o que tu estuda ali na teoria, tu vai fazer, vai dar certo. Então, é fazer de novo e ter essa persistência, né? E aí eu tô cada vez mais apaixonada pela cerâmica, por essa área. E como é que está sendo para ti, assim, porque tu continua na tua carreira, né, como atendimento, né, da produtora e empreendendo, né, tu continua empreendendo no teu negócio, assim, quais são os desafios que tu enfrenta, assim, para conciliar essas duas coisas e não abandonar essa tua vontade Sim. de seguir empreendendo nessa área? O desafio é o tempo mesmo, né? É conseguir conciliar esse tempo de dar conta, de fazer as coisas. Porque não é só o trabalho que eu tenho na produtora, né? É a casa, é a área, filhos, né? Que exige atenção. E aí eu vou dividindo meu tempo, finais de semana, depois do horário, para conseguir tocar as coisas, né? E a gente tem essa facilidade hoje também de estar muito conectado com todo o mundo mesmo, né? Através das redes sociais e hoje as plataformas digitais são um grande canal de comunicação e de divulgação de todo o trabalho, né? Acho que isso ajuda também quando a gente decide buscar essas outras fontes, né? De satisfação e de renda também. Porque aí a gente não fica tão fechado no nosso mundo, né? Mesmo que a gente esteja aqui em Novo Hamburgo, tu consegue te conectar com gente de todo o Brasil para olhar para o teu trabalho, para olhar para o teu produto. Acho que isso é uma coisa importante também, que ajuda a manter o sonho de pé, né? Acontecendo. Assim. E se realmente tu gosta de alguma coisa, né? Para te conseguir colocar aquilo em prática, tu tem que achar uma forma, né? No meu caso, eu, como eu falei, eu sempre tive esse olhar para a decoração, e aí surgiu a cerâmica, já de muito tempo, assim, que essa vibe agora, assim, mais sustentável, essa decoração mais slow living, a gente está se falando muito, assim, então eu sempre, já há muito tempo atrás, eu olhava para um objeto e já buscava ressignificar aquele objeto, sempre aquela coisa assim, mais buscar uma decoração assim mais afetiva, né? De mais aconchego, de bem-estar. E eu acho que a cerâmica acabou trazendo muito isso também, né? Para o meu estilo assim de decoração, de gosto pela cerâmica. E tem uma questão que eu acho bem importante, assim, que hoje a gente tem muitas pessoas que decidem mudar os rumos da carreira depois dos 40, né? Decidem fazer uma rota completamente diferente, né? Ir para outros caminhos bem disruptivos, né? Para conseguir realmente ter um novo propósito, né? Para o seu trabalho e para a sua satisfação pessoal. Mas, ainda assim, trocar de profissão hoje é um paradigma ainda, né? Muitas pessoas não incentivam isso. Como é que tu percebe isso, Carlos? Por que isso é visto como até irresponsável muitas vezes, né? Tu, depois de um tempão numa carreira consolidada, tu mudar de rumo e ir para um outro segmento? Então, né, quando eu resolvi... tomei essa decisão conjunto com a esposa e recebi muito incentivo dela também, né? Quando a gente tomou essa decisão em conjunto, assim. Mas muitas pessoas me diziam, cara, tu é louco, tu vai fazer isso, né? Toda uma carreira, 11 anos, vida pública, estabilidade, teu salário está garantido no final do mês, né? Um projeto ambicioso porque eu não conseguia conciliar. Chegou um momento que eu tive que tomar a decisão, ou startava o projeto e fazia, porque é um projeto grande, ou eu ficava onde eu estava e continuava com a vida, né, tomando aquela rotina diária e fazendo a mesma coisa. Eu sempre fui uma pessoa que evoluí muito, vim de família, né, meus pais assalariados e sempre me incentivavam a estudar, sempre busquei a educação, o ensino, o conhecimento. E eu sempre fui evoluindo. E chegou um determinado momento que eu, né, me deparei com essa involução, na verdade. Parecia que eu estava estagnado e não conseguia mais. Então,
unindo nessa coisa que eu gostava da gastronomia, da educação e vislumbrando aparecendo essa oportunidade, né, que a pandemia também me trouxe. Então, assim, foi que deu aquela start, aquela coragem. E eu não olhei para os lados, só conversei com a minha esposa, né, com o meu núcleo familiar e tomamos a decisão. E eu disse, não, vou fazer. E entrei determinado, sem olhar para trás e deu super certo. Nossa, eu passo ali na frente da escola quase todos os dias, né? E é super bacana ver a galera na vitrine, assim, né? Trabalhando ali nas bancadas. Sim. E tal. Tá fluindo super bem, né, o teu negócio? Super. A gente começou em abril, né? Imagina, eu tomei a decisão em novembro. Aí, lógico, né, tive que me adequar à questão de afastamento e coisa e tal. Adquiri propriedade também sobre isso, porque era um setor que eu não conhecia. Em fevereiro, então, tomei a decisão. Março, me afastei da vida pública. E aí começamos o processo de reforma do imóvel, escolha, né, a adequação do imóvel. Em abril, em 28 de abril, a gente então, 26, aliás, de abril, começou o processo de venda dos cursos. No primeiro mês a gente já estava com 86 alunos. E hoje, em 5 meses, né, que a gente está com a escola aberta, 250 alunos já. Nossa, maravilhoso. A gente percebe muito isso lá na escola, que é essa mudança de vida também. Por exemplo, todos os nossos chefes que trabalham lá, professores, eles tinham uma profissão antes e acabaram abandonando, fazendo essa transição também para a gastronomia. E muitas pessoas que procuram a escola também estão nesse processo de transformação, de querer buscar. Alguns têm a sua profissão, mas querem, né, fazer essa transição no futuro. Então a gente percebe essa vontade muito grande das pessoas não ficar naquela zona de conforto e procurar algo novo e diferente que satisfaça elas. Né? E eu acho que a própria situação assim de isolamento que a gente ficou durante um bom período, né? Eu acho que as pessoas se voltaram também para esse olhar mais de casa, né? De aprender a cozinhar alguma coisa diferente, de poder aproveitar o tempo que estavam dentro de casa para realmente curtir, né? Tentar tirar o lado bom daquele processo, fazendo coisas novas, né? Acho que isso também ajudou. Esse movimento que tem do comfort food, né? Daquela comida afetiva, aliado a essa questão da pandemia, as pessoas começaram a se aproximar que antes, né, não tinham esse contato com a cozinha. E nós temos lá também cursos para quem não quer ser profissional, não quer ingressar no mercado de trabalho, que são os cursos que a gente chama por hobby. Então a gente conecta as pessoas com esse movimento comfort food, também de cozinha afetiva, de fazer uma boa comida, né? E tem uma coisa que me impactou muito no início da escola, quando a gente abriu as turmas e conversou com os alunos, foi o que um dos nossos chefes falou, o chefe Max Nardon. O médico cuida de pessoas. Cuida da saúde das pessoas. E o que um profissional, uma pessoa que trabalha com a gastronomia, cozinha, faz? Ela nutre as pessoas, então ela também está cuidando da saúde das pessoas, né? A gente precisa nos alimentar e alimentar bem. E isso é muito satisfativo e a gente vende essa proposta para os alunos e eles abraçam a ideia, por isso que a gente tem essa missão de transformar a vida das pessoas lá na escola. E para mim é muito gratificante, porque é o que eu sempre tinha como propósito, né? E falando em propósito, Mauro, tem muitas pesquisas assim nessa área de carreira que apontam que os motivos pelos quais as pessoas trocam de profissão é não encontrar mais propósito naquilo que elas estão fazendo. Tu concorda com isso? Tu acha que isso é realmente o que mais motiva as pessoas a mudarem de vida profissional e escolherem uma outra carreira? Mais ou menos, assim, eu concordo mais ou menos, né? Eu acredito que tem várias razões pelas quais tu muda. Pode ser que tu descubra que tu fez uma coisa há muito tempo sem estar apaixonado, né? Então é uma questão de autoconhecimento. Eu gosto de pensar, voltando à primeira pergunta que tu fizeste, eu gosto de pensar que tudo contribui para o momento atual, né? A gente tem uma trajetória, uma narrativa de vida, a gente vai andando e chega num lugar da vida onde tu está talvez se relacionando com uma pessoa, daqui a pouco tu não está mais se relacionando com uma pessoa, ou de repente tu está num trabalho fazendo alguma coisa e daqui a pouco tu não está mais nesse trabalho, está fazendo outra coisa. Eu acho que todas as coisas estão dentro da gente, né? E quando a gente pensa em vontade ou em arbítrio, né, a gente pensa que muitas vezes não é possível fazer alguma coisa. Então a gente
é dissuadido internamente de tomar uma decisão ou seguir um caminho. A Revolução Industrial, ela gerou vamos dizer assim, um paradigma mecanicista, onde dentro de uma comunidade tu é colocado dentro de uma caixa, né? Tu tem que escolher uma profissão na tua formação, tu é colocado dentro de uma caixa e tu tem que ficar ali por um bom tempo. Então, os nossos pais, as pessoas que a gente conhece de mais ancestralidade, eles ficam 20, 30, a vida inteira, por exemplo, no Banco do Brasil, né? Hoje a gente ouve esses casos, eu sou aposentado do Banco do Brasil. Acho muito corajoso do Carlos sair de um cargo público, né? Mas, ao mesmo tempo, o olhar que tu falaste ficou mais agudo, o olhar sobre a mudança na questão da pandemia, porque as pessoas começaram a entrar em contato com o empreendedorismo e começaram a quebrar o paradigma de estar dentro da caixa. Isso tem muito a ver com inovação no campo pessoal, né? Então, elas começaram a se permitir, primeiro como hobby, né? Como o Carlos falou, e depois elas começaram a entender que o hobby pode ser uma possibilidade. Olha, eu já fiz curso de cortar cabelo, barbershop, eu já fiz curso de tatuagem, já tatuei um tempo, né? Eu tenho uma banda de música, né? Tenho uma banda com os meninos aí, eu toco, gosto de desenhar, gosto de fazer um monte de coisa. Se ela me convidar para fazer um curso de cerâmica e dizer que está dando curso de cerâmica, eu sou bem capaz de ir lá, né? E eu acho que essa multiplicidade de vida, de descobertas, é uma propriedade do ser humano. E eu acho que isso é muito importante e pode nos levar para caminhos muito legais. O ser humano, ele gosta de ser desafiado, né? E a pandemia trouxe um pouco isso também, quando você falou do empreendedorismo, que muitas pessoas se viram não numa oportunidade, mas obrigadas a buscar uma alternativa de renda, inclusive. Exatamente. Né? Isso. E aí que entrou o empreendedorismo e começaram a quebrar esses paradigmas da caixa que você fala que não é difícil, e é possível, né? Basta querer. Então é simples, eu posso, né? Eu posso, eu me permito, né? E colocar em prática, né? Aquilo que daqui a pouco é uma vontade que está há tanto tempo ali. Fica com aquilo, né? Nunca teve coragem de fazer, de ir adiante. Quando vocês na verdade, quando eu iniciei a cerâmica, eu nunca tinha trabalhado com nada de artes, né? Então eu pensei. Só que, na verdade, eu já sabia. Eu pensei, no momento que eu colocar a mão na massa, literalmente, eu tenho certeza que alguma coisa muito boa vai acontecer. E assim foi. A gente vai se encaminhar agora para o nosso intervalo comercial, mas não sai daí que logo, logo a gente volta para o nosso segundo bloco. O assunto está muito legal, está rendendo bastante. Voltamos já já. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. No almoço, maior buffet do Vale. À noite, combo com rodízio de pizzas, buffet de sushi, comidas quentes e refri liberado. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. A vida é um presente. A cada momento que passa, algo novo para celebrar. E celebrar também é compartilhar. Abraços, momentos, afeto. Seja para presentear, embelezar ou transformar. A Rosinha Decorações quer estar ao seu lado, em cada momento, em todas as etapas de sua vida. Rosinha Decorações, desde 1979, a floricultura mais tradicional de Novo Hamburgo. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465.
Estamos de volta com Mulher de Fases. Hoje o tema do programa é Coragem de Mudar. E a gente terminou o primeiro bloco falando sobre todas essas conexões que a gente pode fazer trabalhando em áreas diferentes e se experimentando ao longo da nossa vida e como isso contribui para a gente ir em busca aí dessas transformações sem medo. Quero voltar falando contigo, Silvana, um pouquinho, assim. Quando a gente fala nessa questão de ir em busca dos nossos sonhos, né? E eu acho que a carreira é um grande processo, né? Porque a gente acaba ficando muito tempo precisando estar conectado com a nossa carreira, né? Por questões, inclusive, da gente se manter e aprimorar o que a gente precisa fazer e conquistar coisas. Sim. Mas quando o assunto é empreender, assim, né? Numa área que é nova, relativamente nova, né? Porque essa questão da decoração afetiva, dessa questão de desenvolver peças com design proprietário e ter esse olhar quase que exclusivo, né? Nenhuma peça de cerâmica é igual a outra, né? É sempre uma exclusividade. Sim. Quais são os maiores desafios que tu tem hoje para fazer isso continuar acontecendo e produzir cada vez mais e melhor e chegar em mais pessoas? Eu acho que o maior desafio, assim, falando em microempreendedor, né, é a questão do trabalhar sozinho, né, de tu não ter uma equipe de apoio, porque é um desafio até chegar o momento de tu conseguir contratar pessoas, porque a gente acaba fazendo tudo, né, fazendo financeiro, planejamento, então chega um momento que tu precisa, né, de apoio, porque para o teu negócio poder escalar, né, poder tomar uma outra proporção. Então acho que esse é o maior desafio, assim, no início tu trabalhar sozinho, né, e não tendo esse suporte, assim, aí tá jogando em todas as áreas. E aí dentro disso tudo tu acaba tendo que, de novo, desenvolver novas habilidades, né? Exatamente. Te conectar com áreas que talvez tu não tenha tanta naturalidade, né? Para estar, acho que a questão financeira, contábil, né? Tu precisa acabar, tu acaba tendo que entender um pouquinho de cada coisa, né? Para poder fazer o teu... Isso é muito legal, porque uma coisa vai se conectando com a outra, né? E daí daqui a pouco tu tá desenvolvendo uma habilidade nova que tu nem imaginou e daqui a pouco tu descobre que tu tem afinidade com contabilidade, por exemplo, né? Não é o meu caso, mas pode acontecer. Mas uma coisa muito interessante, né, sobre a contemporaneidade digital é que existem... isso é uma coisa também que às vezes a gente não se dá conta, né? Existe a facilidade de se comunicar com outras comunidades e comunidades de ceramistas certamente tem, né? Sim. Então, eu vejo porque dentro do campo da inovação, que é a área onde eu estou mais dedicado, existe um conceito chamado ecossistema e está todo mundo procurando se conectar. Sim. E aí, às vezes, tu encontra habilidades em outras pessoas que são complementares ao que tu precisa, né? Eu tenho certeza que se tu encontrar uma comunidade ou mesmo lançar uma comunidade ceramista, muita gente vai querer se conectar e aí começam a abrir conversas, né? A mesma coisa na gastronomia, né, Carlos? Sim, bastante. E por exemplo, gastronomia tem tudo a ver com o segmento que a Silvana tem também, tem né? tudo a Então, ver. as coisas acabam, elas vão convergindo, né? Umas em direção às outras e daqui a pouco tu cria uma nova forma de expor o teu produto, por exemplo, lá na escola do... Sim, com certeza. Já quero O Mauro contato tá agora. Eu falando conheci, já estou enlouquecido querendo conhecer o trabalho. Sim, o Mauro está falando em fazer curso de cerâmica. Eu faço, com certeza. Faz as peças, Sim. aí vai para a escola. Depois já aprende a fazer um prato e serve nessas E a peças. gente sempre fala, né, que o alimento, lógico, tem que produzir, né? Mas tem a parte do empratamento, porque a gente come primeiro com os olhos antes de ingerir o alimento. Sim. Esse aspecto da cerâmica, dessas peças únicas, traz todo uma linha de design que os chefes usam também no empratamento,
para dar esse conforto de tu olhar assim o prato e começar a salivar já para É que tudo faz parte dessa experiência, né? Exatamente. E hoje, mais do que nunca, eu acho que as pessoas procuram ter experiência com produtos, com marcas, né? Não é mais aquela compra por impulso ou porque o produto é bonito. Sim, características, Sim, né? Pura e simplesmente, né? Sim. As pessoas, elas vão em busca de algo a mais, é uma outra forma de olhar, né, o consumo, né? E as marcas que têm propósito, que estão conectadas com causas, que têm uma forma diferente, mais humana de produção. Tudo isso faz sentido e com cerâmica, com gastronomia, com inovação funciona da mesma forma, né? Sem dúvida. A gente precisa encontrar esse fio condutor para nos conectar com as pessoas que vão comprar da gente, né? Que vão consumir o que a gente faz. Na inovação a gente fala muito da experiência do usuário, né? UX, né? User Experience. E isso é muito relevante porque o que a gente nota, né? Que quem está fazendo design de serviços ou produtos, enfim, criando, né, passa por um aspecto didático-pedagógico, que lá na escola de gastronomia certamente tem esse design didático-pedagógico. Tem a questão da experiência quando tu está de aprendizagem. Eu sou professor da fundação também na cadeira de empreendedorismo, inovação e novos negócios, né? O olhar que a gente procura passar para os empreendedores, a gente percebe que o pessoal está buscando experiência, então eu vou no lugar para ter uma experiência, e terapia. Esse aspecto terapêutico está sendo muito importante, principalmente para tratar questões pós-pandêmicas de saúde mental. Então, eu vou buscar um hobby, ou uma cerâmica, ou uma gastronomia, ou um curso de arco e flecha que tem lá em Garibaldi, é muito louco. Um dia me perguntaram, Mauro, mas o que tu não faz, né? O que tu não fez, né? Eu já fiz um monte de coisa, fiz curso de tatuagem, curso de barbershop, porque eu pensei assim, e vem cá, e se me der vontade de ir para a Europa e trabalhar lá e sei lá o quê, né? Bom, vou procurar uma barbearia para cortar cabelo, pelo menos eu já tenho. Sim. Assim, tirando a viagem romântica, eu acho muito importante a gente sempre buscar coisas novas, como uma aventura de viver, assim, né? O que tu acha? Não, eu acho aquela coisa assim, é tudo muito sensorial mesmo, né? A coisa da experiência, como tu falou da cerâmica, de ser uma peça única, porque realmente a questão que eu falei do tempo, paciência na cerâmica, tem toda essa questão, né? Porque tu imagina, depois de uma peça modelada, ela passa por um processo de secagem, que vai depender do clima, né? Aí vai ficar ali 2 semanas secando. Aí depois ela passa por uma queima, onde ela vai sinterizar, mas ela ainda vai ser porosa, ela vai não vai estar pronta ainda. Aí ela vai passar por uma esmaltação, né? Que é um vidrado, vai uma segunda queima. Que coisa linda. A 1240 graus por 8 horas. Então, tipo, olha o processo, o tempo que uma peça levou para ser produzida. E tudo isso, a gente precisa valorizar isso nessa história, né? Dar essa Quando a gente importância, conta isso, né, para as pessoas, porque muitas vezes a pessoa olha aquela peça bonita, né, naquela foto, no perfil, e pensa, nossa, eu vou ali e compro, né? Sim. Mas ela não entende todo esse cuidado, todo esse processo que tem por trás e que faz aquela peça ser única e tão importante, né? Para te servir, para te ter na tua mesa. Então, acho que toda essa mística por trás do produto, ela conecta as pessoas de um outro jeito. As pessoas passam a dar muito mais valor, né? E é muito interessante porque daí no caso essa história, ela não acaba ali, né? Aí ela continua, porque aí vai digamos, Mauro monta um prato ali com toda aquela questão visual, né? E aí vai passar por uma pessoa onde vai ter aquela experiência, né?
de provar, né? E toda aquela situação que acontece quando as pessoas se reúnem, né? Para compartilhar e tudo mais. Então, essa questão da experiência é muito legal, porque a gente percebe, né? Cada dia as pessoas estão buscando mais isso. No setor gastronômico, agora nesse processo de reabertura, que foi um setor que sofreu muito, falando dos empreendedores e empresários, né? Nesse processo de reabertura, agora a gente verifica lá que tem vários alunos que nos procuram, a gente incentiva muito o empreendedorismo também na parte profissional dos cursos da escola. Nós temos lá vários alunos agora que estão nesse processo de abrir o seu negócio ou reabrir de novo com um formato novo, né? E a gente vê isso e incentiva muito eles a vender essa experiência, de ter um contexto histórico, uma história por trás disso. E eu acho que é muito legal essa questão da cerâmica, né? Que é diferente de tu ir lá, um exemplo, no mercado e comprar uma louça cerâmica branca normal, né? Não sabe de onde veio, como foi produzido. E agora eu ir lá, um exemplo, no teu ateliê e tu me explicar toda essa história, esse contexto. E aí depois, quando eu chegar lá na escola, né? Transmitir isso para os meus alunos, então eles estão tendo uma experiência também, é muito bacana isso, eu acho que eu acho que a gente o ser humano está precisando disso agora, nessa reconexão, né, de pessoa a pessoa, a gente estava vivendo à distância, é verdade, né? E as pessoas estão buscando mais, né, todo esse significado, né, tipo, até a questão de natureza, de buscar lugares mais calmos, né, para se reconectar, se dar um tempo. E olha que interessante, né, vocês falando, eu fiquei lembrando de tudo que eu gosto em termos de cultura oriental. Né? Se a gente for olhar como uma espada japonesa é fabricada, é uma tradição incrível, como a cerâmica japonesa é também. Né? Tem, eventualmente, a arte de fazer sabonetes, que eu já assisti também, japoneses, né? E são tradições que vão indo de família a família. Tem umas casas também que eles fazem com madeira, tudo encaixadinho, não leva prego nenhum na estrutura inteira. Os formões, aquilo é uma arte milenar, né? Então, também a gente vai saindo dessa coisa industrial que já está perdendo um pouco o sentido, né? E entrando na personalização das coisas também, né? No autoral das coisas. Sim, assim, e muito com todas as questões que a gente tem percebido, assim, né? Na falta de abastecimento, né? De todo esse movimento de escassez que já está acontecendo, né? Que começa lá na China, mas vem cada vez mais, chega cada vez mais rápido aqui. A questão da indústria, ela vai, daqui a pouco tempo, ela vai ter que ser reorganizada, repensada. As formas de produzir, elas vão acabar tendo que se transformar, a quantidade que se produz vai sofrer uma quebra também. Então, tudo se movimenta na direção de ter um consumo diferente, né? Mais sustentável. Mais, um pouco menor do que essa avalanche de consumo que a gente vem tendo aí, né? Até então. E passando por um processo mais até introspectivo, assim, de escolher o que a gente vai comprar, a quantidade que se vai ter, quantas trocas a gente vai ter, né, de objetos e coisas ao longo da nossa vida. Então, acho que tudo isso nos leva para esse movimento, assim, de menos é mais, né? Isso tem tudo a ver também na área da saúde, que é onde tu atua, né? A pandemia transformou a área da saúde, né? Porque tu sai de um contato presencial médico-paciente e tu vai para algo completamente online durante um tempo, né? E isso acho que foi uma ruptura gigantesca para muitas empresas, né? Que tiveram que olhar para isso e pensar, nossa, como assim? Vou fazer uma consulta por computador, né? Como é que eu vou, né, ter esse contato com o meu paciente, né? Então... Não é só isso, né? Tem coisas assim que a gente nem imagina. Quer ver um exemplo? Dentro de um ambiente hospitalar, era muito comum o médico entrar no quarto, atender o paciente e ele não lavar as mãos. Era comum isso acontecer. Né? Inclusive, antes a gente pensava dispositivos para automatizar esse processo de lavar as mãos, porque é um processo que, dentro de uma perspectiva epidemiológica, é um processo que tem que ter procedimento e cuidados. Né? E isso que eu estou falando era o rotineiro.
com a pandemia, o médico, ele ficou muito ameaçado de ficar doente, né? A minha Sim. filha é médica, ela pegou 2 vezes, né? Mas ela passou bem porque ela era vacinada e tal. Mas é muito importante ver como hábitos se transformam, né? Sim. Assim, numa proporção sutil e também em algo como a telemedicina, que revolucionou, está revolucionando o atendimento médico, né? Também os vestíveis, né? O relógio que o Carlos está usando, ele tem um dispositivo, enfim, um device, assim, uma tecnologia que fica monitorando a pessoa, né? Porque a gente pensa, a pessoa teve Covid, depois da Covid ela vai para casa. Como nós estamos cuidando dessa pessoa? Então, assim, na área da saúde houve uma revolução absoluta, né, e quebras de paradigma com o aspecto da pandemia, porque já houveram outras pandemias, mas na contemporaneidade, com tanta tecnologia e com tanto enfoque na inovação, a mudança de um paradigma tão tradicional, que é o paradigma do cuidado médico, da saúde e tal, que se rompeu e hoje nós estamos presenciando outros tipos de formatos. E assim na vida inteira. Olha, para mim, a gente está fazendo uma transição de era de verdade agora, né? Quando a gente está fazendo esse olhar para o ser humano. Humanização na saúde agora está muito mais, o enfoque está muito maior. Questões de autoconhecimento, né? Agora o pessoal já está colocando terapias integrativas, Sim, como o reiki e outras coisas. Fantástico, Pois é, sabe? Eu acho Essa integração até espiritual, né? Espiritual, porque né? na verdade Espiritual. a gente é um núcleo muito complexo, né? E não, a gente não pode olhar de forma pragmática para as coisas, né? Quando a gente fala de saúde, a gente tem N outras interferências, né? Que vão contribuir para a gente estar saudável ou não. E olhar para isso, né, é muito importante e eu acho fantástico, assim, quando a medicina começa a entender essa importância e começa a abrir espaço, né, para o reiki, abrir espaço para outras terapias, né, alternativas e que vão ser complementares a uma terapia medicamentosa, por exemplo, né? Isso é sair da caixa, né? Exatamente. Quando fala na inovação, vamos sair da caixa, vamos pensar fora da caixa. Eu acho que o ser humano está saindo da caixa. Porque a inovação ela não é colocar um sistema automatizado para alguma coisa, né? Muitas pessoas olham para a inovação dessa forma, né? Vamos automatizar o nosso processo, vamos colocar um sistema para resolver a nossa vida. Só que a inovação, ela passa por transformações profundas nas organizações, né? E fazem com que todo mundo tenha que repensar a sua forma de conduzir, né, o trabalho. E, Carlos, como é que tu te preparou para fazer essa tua virada, assim? Se o pessoal que está em casa está pensando em fazer um movimento em busca de uma outra área e tal, como é que tu foi construindo esse teu repertório para ir para uma área completamente diferente? Eu sempre, né, nesse processo, assim, fui evoluindo com o passar dos anos. Lógico, né, que ali na adolescência tem aquele período de rebeldia, mas depois a gente vai adquirindo conhecimento. E a vida vai te trazendo isso. Eu acredito muito na evolução do ser humano, né? Não só no campo profissional, mas no campo espiritual também. E aí, em determinado momento, né, eu tinha aquela coisa de pensamento, né? Pensava, eu disse, mas eu tenho que, por que não colocar em prática? Então, uma série de amigos, pessoas próximas, né, que passaram por essa transformação, foram me inspirando. Então, eu até oriento, né, para quem está em casa nos assistindo, que busque esse apoio das pessoas próximas, esse incentivo das pessoas próximas, e quando se sentir confortável, lógico, faça isso de forma bem planejada, né? Se permitam a fazer isso e se desafiem a fazer isso. Porque, na verdade, como a gente evolui, a gente evolui também e a gente pode começar do zero de novo se não der certo. E o empreendedorismo é muito isso, né? Quando a gente se desafia. Quem não conhece alguém que foi empreendedor, que teve um negócio ou se aventurou em algum campo que não deu certo e recomeçou. Todos os cases de sucesso, pessoas que evoluíram bastante na vida, tiveram suas falhas também. Então, quando eu comecei a adquirir esse conhecimento, né, mais essas pessoas, amigos próximos que eram empreendedores, que fizeram essa virada de chave, assim, que foram para o campo do empreendedorismo, isso me incentivou e me despertou aquela coragem, então, de
botar esse projeto em ação, né? E lógico o apoio da minha família que foi, né, da minha companheira que foi essencial. Eu acho que a gente tem que estar disposto a correr riscos, né? Sim. Eu acho que correr riscos é essencial, a gente entender que eventualmente tu vais perder, vai ter perda de bônus, né? Então quando tu sai numa posição, eu trabalhava como gerente ou diretor de uma organização e eu vou começar uma startup ou um processo de empreendedorismo, eu tenho que ter consciência que eu tenho que me preparar um pouco. Tu perguntaste sobre se preparar, né? Eu não estava nada preparado, assim. Eu entendia que eu poderia ser um consultor, né? Mas eu era um designer de calçados e estava sempre dentro de organização, pensando nas coleções, como a gente comentou antes, Sim. nos prazos, nas viagens para a Europa, na busca de subsídios para o meu trabalho. Daqui a pouco eu saí desse cenário, não fui mais em feiras de calçado, não viajei mais para a Europa, Estados Unidos e tal. E daqui a pouco eu estava aqui e pensando como eu poderia contribuir com as organizações. Aí eu fiz um design, né? Um design pessoal, assim, uma pessoa que trabalha na área de reputação e organização pessoal, é um mentor, e eu também recomendo mentores para a vida. Elon Musk tem mentor, o Bill Gates tinha mentor, todo mundo que tem mentor. Sim, é né? uma área que realmente tem a gente fala, né? ganha muito espaço. Eu costumo dizer que a gente é resultado aliás, não é uma fala minha, né? Sim. Das pessoas que estão ao teu redor. Então, um exemplo assim, fui fazer concurso público, vou conviver com pessoas que façam concurso público, vou E almejar elas vão lá. ter uma cabeça muito isso. parecida com a tua, né? Exatamente. O que me levou a empreender, estava convivendo com gente que empreendia, que era empresário, então me aproximei, olhei, me inspirei nessas pessoas, né? Mas acima de tudo, acho que uma palavra fundamental para quem deseja, né, fazer essa troca é determinação, é ter foco, é buscar motivação todos os dias, resiliência, porque não é fácil, né? Embora a gente faça, gosta, tenha vontade, vai aparecer intempéries, vai aparecer obstáculos no caminho, e a gente tem que superar tudo isso todos os dias. Afinal, a vida é isso, né? Sim, acho que a vida da gente, a gente tem que ser estrategista todos os dias, desde que a gente acorda de manhã até o horário que a gente vai dormir, né? A gente trabalha com estratégia o tempo inteiro. Sim. E os teus mentores, me fala um pouquinho. Olha, eu tive um mentor muito querido, faço propaganda dele, chamado Christian Mendes, né? Gosto muito dele, uma pessoa que me ajudou muito. Eu acho que meu pai foi um grande mentor também, né? O meu pai era uma pessoa que me aconselhava muito e muitos amigos que eu troquei. Essa história de buscar benchmarking, pesquisar, eu acho muito legal. Então, eu acho que um mentor meu foi o Google, porque no Google e no YouTube tu encontra muita coisa. O meu filho né? mais novo chama a Google. É. Ele diz, pergunta pra Google. Isso. O que E tem a história da gente se entender também um pouco como autodidata. Também tem isso, né, também Silvana? tem isso. Né? A gente buscar aprendizagens, né? Um dia eu convidei uns amigos para uma noite mexicana na minha casa, né? E eu preparei todos os pratos e eu aprendi naquela tarde no YouTube os pratos. E eles disseram, nossa, eu nunca comi um chili tão bom na minha vida. Mas o que eu posso fazer? Eu sou especialista em chili. Né? Eu aprendi Mas tirando essas pequenas picaretagens do dia a dia, eu acho que características de quem quer se preparar para empreender é ser estudioso, buscar informação, fazer formação também, né? Nunca parar de estudar, de pesquisar, de investigar. E ter bastante essa abertura de entender que é possível, né? É possível. Mesmo com perda de bônus, mesmo com reposicionamento, se ressignificar. Porque eu acredito que a vida tem uma natureza onírica, uma natureza de sonhos. É muito incrível, assim. A gente é movido, né? A gente é movido a sonhos isso. e, eventualmente, por exemplo, esse momento aqui. Eu nunca imaginei que ia estar aqui com vocês, né? Conhecendo pessoas muito incríveis. E, bom, a gente está aqui agora, nesse momento. Daqui a pouco a gente está em outro lugar, né? Fazendo outras coisas. Essa impermanência, ela é saudável também, né? E se entender nisso, eu acho que é ficar de boa com a vida, assim, né? Entende? Agora tu tá te entendendo como ceramista, né, Silvana? Isso.
olha só que legal, tu tá te entendendo como um chefe, antes era brigada militar, né? Bem olha, diferente, olha que né? doido isso, né? Sim. Eu vim como estilista, designer, depois eu fui design de inovação e tal. Então, uma coisa vai sendo uma jornada complementar à outra. Mas tem pessoas que fazem mudanças bem radicais. Eu fui ao Japão em 2003. E uma coisa que eu vi lá é que a pessoa, quando chega numa idade sênior, assim, ela é tradição ela mudar de atividade. Olha que legal isso. Sim. Eles já têm uma coisa de, olha, tu sempre fez isso, agora escolhe uma outra coisa para fazer. Sim. Porque eles acham que isso dá muito punção de vida, né? Com certeza, Sim, acho que essa transformação é mágica, né? Sim. A gente está se encaminhando para o finalzinho do programa. Eu sempre fico triste de dar tchau, porque é sempre tão bom. O Mulher de Fases me dá uma oportunidade gigantesca de me conectar com pessoas que eu não conhecia ou que eu não conhecia as histórias. E isso vai criando uma rede de contatos maravilhosa. Assim, eu acho que tudo é oportunidade da gente ter aberturas para fazer coisas diferentes, né? Eu também sou essa pessoa pulsante que me experimento em várias áreas. Acho que a gente não é dono de uma única habilidade. Eu acho que a gente pode desenvolver múltiplas habilidades. Então eu quero super agradecer vocês. E eu queria, como é que as pessoas fazem para encontrar a Mably? Diz aí os teus contatos. Meu Instagram é Mably Ateliê. Mably Ateliê. E para falar contigo, como que o pessoal que está em casa faz? O pessoal pode olhar o site maurosarmento.com.br, também Instagram, @maurosarmento. Tô lá e para receber todo mundo com alegria. Beleza. E no meu caso é chefgourmet.novohamburgo. E aí tem todas as informações da escola lá também. Vão ter a oportunidade de me conhecer lá, estou sempre à disposição para atender todo mundo. Muito obrigada, adorei estar com Obrigada. vocês. Obrigada pela tua audiência, obrigada por estar com a gente hoje. Espero que o programa tenha te inspirado, te colocado nesse lugar de transformação, de inquietude positiva aí para encontrar novas formas de se realizar na vida. E eu te encontro no próximo Mulher de Fases. Até lá!